Bom dia, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franklina da Silveira. Que maravilha, que bênção do céu estar novamente aqui com vocês, né? Como foi o final de semana de vocês, como foi a segunda, a terça, a quarta, a quinta, e hoje nós estamos na sexta. Como foi o Dia das Mães? Você abraçou a sua mãe, você beijou a sua mãe, você passou o dia com ela, você deu presente para ela, lembrando que mãe é a coisa mais especial que existe na face da terra. Não existe um ser aqui na terra mais precioso do que a mãe. Então aproveite não só o segundo domingo de maio, mas aproveite todos os dias para abraçá-la, para beijá-la, para dizer para ela que você ama ela, certo? Faça isso, que a sua mãe vai ficar alegre e você vai alegrar o seu coração também, tá certo? Mas, como é de praxe, meus queridos alunos, antes de começar a ministrar a aula, eu gostaria muito de falar sobre a respeito da pandemia, do Covid-19, que ainda está aqui no nosso meio, mas se nós continuarmos fazendo exatamente o que nós estamos fazendo, evitando aglomerações, usando máscara, usando álcool em gel, lavando as mãos com água e sabão, evitando compartilhar objetos pessoais, se nós fizermos a nossa parte, já já nós vamos voltar para as aulas presenciais, né? Acredito que Deus está trabalhando, vai nos dar uma resposta e logo logo nós vamos voltar para a nossa aula presenciais para nós nos alegrarmos, tá certo? Hoje a nossa aula de ciência, nós iremos falar sobre o sistema nervoso, né? As características e as estruturas, tá certo? Então, vamos lá para os nossos slides agora. Pronto, meus queridos alunos, vamos lá, nossa 11ª aula de ciência. Hoje é dia 14 de 5 de 2021, vamos lá, né? É a nossa unidade temática, vida e evolução. Nossa habilidade de explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. O objeto de conhecimento é célula como unidade da vida, interação entre os sistemas. Especialmente, nós vamos trabalhar hoje sobre o sistema nervoso, as características e suas estruturas. Pronto, né? O sistema nervoso. Mas, na verdade, o que é o sistema nervoso, né? O sistema nervoso é a parte do organismo que transmite sinais entre as suas diferentes partes e coordena as suas ações voluntárias e involuntárias. Duas partes principais. Ele é dividido em duas partes principais, ok? O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, pronto. Nós vamos trabalhar sobre o sistema nervoso, né? Que é muito importante o sistema nervoso para o ser humano, certo? É ele que transmite os sinais entre as diferentes partes, né, do corpo humano e coordena as ações voluntárias e involuntárias, né? Nosso sistema nervoso, ele é dividido em duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Você pode observar na figura ao lado aí, tá certo? Vamos lá. É o sistema nervoso central, ok? O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e a medula espinhal, podendo dizer que ele localiza-se dentro do esqueleto axial. Mesmo que alguns nervos penetrem no crânio ou na coluna vertebral, o sistema nervoso central é protegido por partes ósseas. O encéfalo é resguardado pelo crânio e a medula espinhal pela coluna vertebral. Então você pode olhar aqui na figura do lado, você tem uma imagem onde você pode observar o cérebro, o tronco encefálico, o cerebelo e a medula espinhal. Então, basicamente, o sistema nervoso central ele é composto de o encefalo, né, e a medula espinhal, que são muito importantes para a vida do ser humano, né? Para as nossas ações, os nossos pensamentos, aquilo que nós fazemos, as nossas ações voluntárias e involuntárias também, tá certo? O encéfalo, né? Vamos ver o que é encéfalo, ok? O encéfalo é formado pelo cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Ele possui em torno de 35 bilhões de neurônios e pesa aproximadamente
1,4 kg. Olha aí que informação importante, né? O encéfalo, ele é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico, né? Vou só voltar aqui para você observar aqui a imagem, né, de que é formado o encefalo, né, que é exatamente pelo cérebro, tronco encefálico e o cerebelo, viu? Então, e o importante é que ele possui em torno de 35 bilhões de neurônios e pesa aproximadamente 1,4 kg, certo? O cérebro é a porção mais maciça, é o principal órgão do sistema nervoso. Ele é responsável por comandar ações motoras, estímulos sensoriais e atividades neurológicas, como a memória, a aprendizagem, o pensamento e a fala. Ou seja, é como se fosse, eu vejo o cérebro como o coração do ser humano, né? O ser humano, seu cérebro, ele é imprestável, não tem condição de funcionar. Então, ele é muito importante, né? O cérebro para o sistema nervoso, porque ele comanda as principais ações do corpo humano, as ações motoras, os estímulos sensoriais, as atividades neurológicas, como a memória, a aprendizagem, o pensamento e a fala. Tudo isso é que vem do sistema, né, nervoso, exatamente do cérebro, tá certo? Então nós temos eles também é um conjunto, porém existe algumas funções específicas para cada um dos hemisférios. Só voltando aqui, nós temos o que aqui, ó? Ou seja, o cérebro, ele tem dois hemisférios, certo? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, separado por uma fissura longitudinal. Os dois hemisférios compreendem o telecéfalo, ok? Então, nosso cérebro tem dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, né? Então, eles também trabalham em conjunto, tanto o hemisfério direito como esquerdo, ele trabalha em conjunto, um depende do outro. Existem algumas funções específicas para cada um hemisfério. O hemisfério direito, por exemplo, ele controla o lado esquerdo do corpo, ou seja, todo o lado esquerdo do corpo é controlado pelo hemisfério direito. Já o hemisfério esquerdo controla o lado direito, ou seja, todo o lado direito do corpo é controlado pelo hemisfério esquerdo, certo? O fluxo sanguíneo no cérebro é bastante elevado, é superado apenas pelos rins e coração. Então, para você ver a importância, né, do cérebro e a importância desses dois hemisférios. O hemisfério direito, que controla o lado esquerdo, todo o lado esquerdo do corpo humano, e o hemisfério esquerdo, que controla todo o lado direito do corpo humano. Eles são bastante importantes, certo? O cerebelo ou metacéfalo, representa 10% do volume do encéfalo, né? Ele é relacionado com a manutenção do equilíbrio corporal, controle dos tônus muscular e aprendizagem motora. Assim como ocorre no cérebro, o cerebelo possui dois hemisférios separados por uma faixa estreita, o vermis. Ou seja, então o cerebelo também é muito importante, né? É muito importante a função dele, né? A função dele é muito importante para o cérebro, para o corpo humano, para o sistema nervoso, na verdade, porque é no cerebelo que a gente consegue ter o equilíbrio corporal, certo? A gente consegue adquirir a aprendizagem motora, certo? Então, por isso que é muito importante. Além de, no cerebelo, a gente controlar, é ele que é relacionado, é ele que tem a importância da manutenção do equilíbrio corporal, além de controlar o tônus musculares e a aprendizagem motora. Então, ele é muito importante também para o funcionamento do corpo humano, né? Então, nós temos aqui o tronco encefálico. O tronco encefálico é constituído pelo mencéfalo, ok? Ponte e bulbo. O mencéfalo
é a menor parte do tronco encefálico. Localiza-se entre a parte e o cérebro, entre a ponte e o cérebro. A ponte localiza-se entre o mesocéfalo e o bulbo. E no bulbo, a parte inferior liga-se à medula espinhal e a superior com a ponte. Então, também o tronco encefálico ele é muito importante também para o funcionamento, certo? Do corpo humano através do sistema nervoso central, ok? Aí nós temos a medula espinhal, que também essa aqui é muitíssima importante, tem grande importância para todo o corpo humano, a medula espinhal, que é a parte mais longa do sistema nervoso. A parte mais longa do sistema nervoso central é a medula espinhal, né? Se porventura em uma prova, o vestibular, alguma coisa desse tipo, vem pegando qual é a parte mais longa do sistema nervoso central? A medula espinhal, né? E é caracterizada por um cordão cilíndrico composto de células nervosas localizado no canal interno das vértebras da coluna vertebral, certo? Então ela fica localizada ali interno, dentro da coluna vertebral, tá certo? Então muito importante também a medula espinhal para o funcionamento, para a locomoção, para todo o sistema nervoso do ser humano. Sem a medula espinhal, o ser humano talvez não sobrevivesse. Nós temos a função da medula espinhal, ou seja, qual é a função da medula espinhal, né? Como eu falei para vocês, ela é muito importante, né? E a função dela é estabelecer a comunicação entre o corpo e o sistema nervoso aí, para você ver o tamanho da importância da medula espinhal, certo? É ela, a medula espinhal, que vai estabelecer a comunicação entre o corpo e o sistema nervoso, ou seja, todo o corpo é ligado, tem comunicação com o sistema nervoso através da medula espinhal. Ela também coordena os reflexos, ocasiões em que o corpo necessita de uma resposta rápida. É a partir da medula espinhal que origina-se os 31 pares de nervos espinhais. Eles conectam a medula espinhal às células sensoriais e diversos músculos pelo corpo, certo? Então, é função também da medula espinhal para os reflexos. Aqueles reflexos, aquela rapidez que a gente tem, principalmente no acidente, quando o acidente o cara tem um reflexo ali, então usa muito questão de futebol. O goleiro teve um reflexo rápido, ou seja, foi um movimento rápido, ágil, que isso é provocado pela medula espinhal. Aí nós temos aqui, né, o sistema nervoso central, que ele se resume, certo? O sistema nervoso central se resume em encéfalo e medula espinhal, certo? Então aí nós temos encéfalo, essa parte aí mais amarelada, e essas partes mais fininha, amarelinha, que é exatamente a medula espinhal. Então, o sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e a medula espinhal, que está aí, dá para você observar bem direitinho. Essa parte amarela é o encéfalo, e essa parte amarelazinha mais finazinha, é exatamente a medula espinhal. Agora nós vamos para o sistema nervoso periférico, ok? E na verdade o que é sistema nervoso periférico? É a parte do sistema nervoso que se encontra fora do sistema nervoso central. Ou seja, nós vimos sobre o sistema nervoso central que ele era formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Só que já o sistema nervoso periférico ele vai ficar fora do sistema nervoso central, certo? É a parte do sistema nervoso que se encontra fora do sistema nervoso central. É constituído por fibras, glândulos nervosos e órgãos terminais. A função do sistema nervoso periférico é conectar o sistema nervoso central com as outras partes do corpo humano. Então, veja aí como esse sistema é de grande importância, né? Imagine aí o corpo sem um sistema nervoso periférico, porque o sistema nervoso central é o que liga, certo? É através do sistema nervoso periférico que vai trazer as funções
do sistema nervoso para toda a parte do corpo. Se é o sistema nervoso periférico, não tinha como o sistema nervoso central estar no nosso corpo. Então, ele tem uma função bastante. A função dele, função do sistema nervoso periférico, é conectar, é ligar, é transmitir, é ser um canal de transmissão com o sistema nervoso central, com as partes do corpo humano, com os outros órgãos. Nós temos aqui do lado uma imagem, né? Sistema nervoso periférico, que são os glândulos, certo? E os nervos. E o sistema nervoso central é encéfalo e a medula espinhal. Você pode observar aí na ilustração, certo? Vamos aqui. Nós temos o sistema nervoso periférico, né? É constituído por nervos e glândulos. Eles são responsáveis por interligar o sistema nervoso central às partes do corpo, como eu já tinha falado para vocês no slide anterior, né? Então, a função central, a principal função do sistema nervoso é conectar, é interligar, é ligar o sistema nervoso central com as partes do corpo humano, certo? E o sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos e glândulos, que nós vamos ver agora. Por exemplo, os nervos correspondem a feixes de fibras nervosas envolvida por tecido conjuntivo, ou seja, o mesmo tecido que é formado a pele. Eles são responsáveis por fazer a união do sistema nervoso central a outros órgãos periféricos e pela transmissão dos impulsos nervosos. Então, os nervos é como se fosse o quê? É como se fosse aqui, vamos olhar aqui a energia, vamos dizer, os nervos são os fios que levam a energia para todo canto. E a energia é exatamente o sistema nervoso, vamos dizer assim. Então, a função dos nervos é exatamente isso, é envolver, corresponder os feixes de fibras nervosas envolvidas por tecido conjuntivo, ou seja, a grande responsabilidade dos nervos é unir o sistema nervoso central aos outros órgãos. Nós temos aqui os nervos apresentam a seguinte divisão, ou seja, nós podemos dividir os nervos em dois grupos, os nervos espinhais e os nervos cranianos. Os nervos espinhais, compostos por 30 pares de nervos, são os que fazem conexão com a medula espinhal. Estes nervos são responsáveis por inervar o tronco, os membros e algumas regiões específicas da cabeça, certo? Então, os nervos espinhais, eles são compostos por 31 pares, né, de nervos que faz a conexão. Eles vão fazer a conexão com a medula espinhal, certo? E eles são responsáveis por inervar o tronco, né, aos membros e algumas regiões específicas, ligar. Eles são os responsáveis, esses nervos, são os responsáveis de ligar, tá certo? Tá ligando a medula espinhal a outros órgãos. Os nervos cranianos, compostos por 12 pares, são os que fazem conexão com o encéfalo, né? São estes nervos que inervam as estruturas da cabeça e do pescoço, certo? Então, para vocês verem a diferença, os nervos espinhais, que são 31 pares, a função dele, qual é a responsabilidade dele? Ligar a medula espinhal aos demais membros do corpo, principalmente, especificamente na região da cabeça. Já os nervos cranianos, que são 12 pares, eles são responsáveis para fazer a conexão com o encéfalo, certo? Ou seja, eles são nervos que ligam as estruturas da cabeça e do pescoço. Nós temos aqui os nervos apresentam o seguinte tipo. Lá eram os grupos que os nervos dividiam em dois grupos. Aqui são os tipos de nervo, certo? Os tipos de nervos são nervos aferentes, ou então sensitivos, evitam sinais da periferia do corpo para o sistema nervoso central. Esse tipo de nervo é capaz de captar estímulos como o calor e a luz, por exemplo, né? Então, são através dos nervos aferentes, ou seja, os sensitivos,
que é captado, que eles captam os estímulos, como o calor, quando a gente está com calor, a luz, por exemplo. Isso é um exemplo da função dos nervos aferentes, né, que enviam os sinais para o sistema nervoso central. Já os nervos eferentes, o primeiro era aferentes, agora é eferentes, que são os motores, enviam os sinais do sistema nervoso central para os músculos ou glândulas. Então, o responsável, né, para levar os sinais para os músculos, né, para a gente levantar o braço, a perna, botar força, são os nervos eferentes, que são os nervos motores, né, que tem essa função de enviar, né, os sinais para os músculos e as glândulas. Os músculos, os nervos mistos, formados por fibras sensoriais e fibras motoras, por exemplo, os nervos raquidianos, né? Ok? Então, eles também são de grande importância para o funcionamento do corpo humano. Agora, nós temos os glândios, né? Os glândios nervosos, que são aglomerados de neurônios situados fora do sistema nervoso central, espalhado pelo corpo. É comum eles formarem uma estrutura esférica, né? Então, os glândios, eles são o quê? São aglomerados de neurônios, são uma multidão de neurônios, certo? Que ficam fora do sistema central, nervoso central, exatamente espalhado pelo corpo, para ajudar também na estrutura, para ajudar no funcionamento do corpo humano. E o que são neurônios, na verdade, né? Também chamado de células nervosas, são células do sistema nervoso que estão relacionadas com a propagação do impulso nervo, sendo considerada as unidades básicas desse sistema. Então, os neurônios, exatamente, eu penso porque eu tenho neurônio, certo? Eu fico nervoso porque eu tenho neurônio. Então, os neurônios é responsável exatamente pela propagação desse impulso nervoso. Tu fico nervoso? São os neurônios que estão dentro de mim que faz eu ficar desse jeito, tá certo? Então, nós temos aqui um modelo, nós temos aqui um esquema do sistema nervoso periférico, ou seja, o sistema nervoso periférico. Nós temos os componentes, eles são divididos em dois componentes, os glândulos nervosos, os glândulos nervosos e os nervos. Os glândulos nervosos, o que são? É conjunto de neurônios localizado fora do sistema nervoso central, né, que tem a função exatamente são através dos glândulos, que são neurônios. Os neurônios são o que faz nós pensar, né, ficar nervoso, tudo isso. Já os nervos, eles são divididos em dois tipos, os nervos espinhais, né, eles são divididos em espinhais e cranianos, e os nervos também eles têm tipo, que é exatamente aferente, eferente e misto. E qual a função dos nervos? Unir o sistema nervoso central a outros órgãos periféricos e transmitir os impulsos nervosos, certo? Então, a função dos nervos é unir o sistema nervoso central a outros órgãos periféricos e também transmitir os impulsos nervosos. Então, nós temos aí um esquema de como é o sistema nervoso periférico, ok? Aqui nós temos uma imagem, certo? Do sistema nervoso periférico. Lá nós temos a imagem do sistema nervoso central, que ele era formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Já aqui o sistema nervoso periférico, ok? Ele vai ser o quê? Ele se apresenta em dois componentes, os nervos e os glândulos, né? Então eles são divididos nesses dois grupos, né? Esses dois componentes. Sistema nervoso periférico é nervos e glândulos. Sistema nervoso central é o que é o encéfalo e a medula espinhal, ok? Então nós temos aqui uma perguntinha, processamento de informações. Como o cérebro recebe e processa as informações? O cérebro recebe as informações vindas do ambiente e processa esta de forma coordenada, a qual permite que o indivíduo crie uma imagem, ou seja, uma representação sensorial do ambiente. O nosso cérebro controla tudo, desde as emoções, informações vindas dos sentidos até as questões fisiológicas. Então, é de grandíssima importância, certo? O nosso cérebro. E
ele processa todas as informações, todas. Todas as nossas informações do nosso corpo é controlada, é processada pelo cérebro, tá bom? Até mesmo nas questões fisiológicas. Nós temos outra perguntinha, como o cérebro processa a informação? A maioria das informações emocionantes chega à célula a partir do campo dendrítico, né? Geralmente através de pequenas projeções dendríticas chamadas espinhos. As junções através das quais a informação passa de um neurônio para outro são chamados sinapses, que podem ser de natureza excitatória ou inibitória. Então, assim, é muito importante a questão do processamento das informações quando chega no nosso cérebro, certo? É indispensável, certo? Então, geralmente, essas informações, elas chegam até o nosso cérebro, todas as informações, as emocionantes, as que faz nós nos movimentarmos, a que faz nós sorrirmos, a que faz nós chorarmos, tudo é processado pelo cérebro através dos neurônios, né? Que são os gânglios, que é responsável pelas nossas aflições, pelo nosso sistema nervoso, né? Quantas informações o cérebro processa por segundo? Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito interessante. Eu imaginei quantas informações o nosso cérebro processa por segundo, não é por minuto, por segundo. Ou seja, ao comparar o volume dessa parte do olho com o do cérebro humano, pesquisadores chegaram à conclusão de que o cérebro possui 100 milhões de MIPs, ou seja, milhões de instruções computacionais por segundo. É muito. Imagine 100 milhões de informações por segundo, certo? Por segundo, o nosso cérebro é capaz de processar. É muita informação. 100 milhões de MIPs, ou seja, 100 milhões de instruções computacionais por segundo. É muito grande. Como o cérebro filtra a informação? Os cientistas descobriram que quando as imagens, ou seja, acompanhada do som, apareciam, havia um aumento na atividade nervosa nos gânglios basais e no córtex pré-frontal, o que sugere que o cérebro estava se preparando para filtrar estas informações visuais, certo? Então, também o cérebro, né, ele faz essa função de filtrar as informações para transmitir para demais partes do corpo humano. Como é o processamento do cérebro? O cérebro humano, localizado no interior da caixa craniana, é considerado o núcleo de inteligência e aprendizagem do organismo, ou seja, o cérebro é o nosso chip, na verdade, né? Onde estão lá armazenadas todas as informações que nós sabemos, está lá, é a nossa inteligência, é o núcleo, certo? O cérebro é o núcleo do ser humano, a nossa inteligência está lá, certo? No interior da caixa craniana encontramos um encéfalo, uma parte do sistema nervoso central, que recebe, processa e gera resposta às mensagens que chegam até ele. Ou seja, né? O encéfalo, ele recebe as mensagens, recebe tudo que é colocado para o corpo humano e o cérebro ele faz o quê? Ele filtra, o cérebro ele faz o quê? Ele processa, o cérebro ele faz o quê? Ele transmite as mensagens para os demais do corpo humano, né? Nós só conseguimos enxergar porque o cérebro está em total funcionamento. Nós só conseguimos falar porque o cérebro está em total funcionamento. O cérebro parou, nós paramos totalmente também. Tá certo, meus queridos? Então, nós temos uma imagem aqui do sistema nervoso, novamente, que é o sistema que nós estudamos hoje, sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e a medula espinhal, que o SNC, sistema nervoso central. E nós temos o sistema nervoso periférico, que é o SNP, que eles são formados pelos nervos e pelos gânglios, né? Ou seja, os nervos se dividem em nervos cranianos e nervos espinhais, tá certo? Então, vamos cá. Então, aqui eu tenho o nosso cérebro. Imagine aí como é lindo, né, o funcionamento dele. Isso aqui, claro que é uma imagem computadorizada, é uma imagem feita, mas é aqui a nossa cabecinha, onde funciona tudo. Tudo está aqui nesse pedacinho aqui, nesse crânio, nesse encéfalo, nessa medula espinhal, está aqui, ó,
nos nervos, tudo está aqui dentro. Então tudo passa para cá. O nosso corpo, os nossos pés, os nossos braços, o nosso coração, tudo só funciona porque primeiro tem que ser armazenado, passado aqui o processamento, tá bom? Então nós temos agora a nossa atividade, ok? Nós temos uma atividade aí de 8 questões, viu? Essa atividade tem que ser copiada no seu caderno, respondida e enviada para o meu WhatsApp, para o meu privado até 4 horas da tarde. Vou aguardar até 4 horas da tarde. É importante você fazer essa atividade porque vai servir como uma forma de eu avaliar vocês ao término do bimestre, tá certo? Então, semanalmente também, viu? Ou mensalmente. Então, assim, nós temos 8 perguntas. Primeira, o que é sistema nervoso? Você vai lá assistir o vídeo, vai lá ver onde eu falo sobre o sistema nervoso, vai lá e responde no seu caderno. Segunda questão, como é formado o sistema nervoso central? Você vai lá também, onde estou falando sobre a questão da formação do sistema nervoso central. Resposta também. Terceira, você vai definir o que se pede abaixo. Você vai definir, você vai dizer o que é encéfalo, como é formado. Você vai falar sobre um pouco sobre o encéfalo, você vai lá no áudio, volta no vídeo, assiste o vídeo, você vai ver falando sobre o encéfalo, sobre o cérebro e sobre a medula espinhal. Você vai ver esses 3 objetivos, você vai falar sobre essas 3 partes aí do sistema nervoso. Quarta questão, o que é sistema nervoso periférico, também você vai ver no vídeo. Quinta questão, como o cérebro processa a informação. Sexta, quantas informações o cérebro processa por segundo, tem lá. Sétima, como o cérebro filtra a informação. E oitava questão, certo? Todas essas questões que estão aqui, se você assistir o vídeo 1 ou 2 ou 3 vezes, você vai conseguir responder tranquilamente, certo? Só que a oitava questão, você vai gravar um áudio. Você vai gravar um áudio, a oitava questão não é para escrever, é para gravar um áudio. Você vai gravar um áudio falando sobre os nervos. Você vai falar sobre os nervos aferentes, que são os sensitivos, nervos eferentes, que são os motores, e os nervos mistos. Então você vai gravar um áudio falando sobre os nervos aferentes. Aí grava outro áudio falando sobre os nervos eferentes. Depois grava outro áudio sobre os nervos mistos. Então, são 8 questões. Lembrando que é de suma importância para mim poder avaliar você, tá certo? Então, aguardo até 4 horas da tarde. Não deixe de enviar a sua atividade. Eu vou ficar aguardando, tá certo? Hoje o dia é especial. Qualquer dúvida, pode ligar para mim, mandar um áudio que eu vou lhe responder. Se eu não lhe responder exatamente quando você mandar, é porque eu estou ocupado atendendo outro aluno, tá certo? Um abraço e faça a atividade, estou aguardando. Pronto, meus queridos alunos, acredito que vocês tenham assistido a aula, tenham visto cada explicação falando do sistema nervoso. Acredito que vocês tenham observado direitinho, mas se porventura você não entendeu, volta de novo o vídeo, começa lá do início, lê, revê, ouça, tá certo? Para você adquirir um aprendizado, tá bom? E outra coisa, vou estar aguardando, tá bom? As atividades de vocês até 4 horas da tarde. Não deixe de fazer, não deixe de fazer, porque elas vão ser de suma importância para eu poder, né, avaliar vocês, tá certo? Então, estou aguardando até 4 horas da tarde, certo? E não esqueça de dar aquele abraço gostoso na sua mãe, beijá-la todos os santos dias, tá certo? Porque a coisa boa é quando a gente tem a mãe da gente ainda, tá bom? E outra coisa, evite aglomerações, evite sair sem máscara ou já álcool em gel, lave as mãos com sabão, tá certo? Então, meus queridos, estou no aguardo. Hoje o dia é todo especial para vocês, tá bom? Estou aguardando a atividade até 4 horas da tarde. Você pode ligar para mim, pode mandar áudio para me tirar as suas dúvidas. Se porventura, na hora que você mandar eu não lhe atender, é porque eu estou atendendo o aluno, tá bom? Então, um abraço, até breve quando nós voltarmos para as aulas presenciais, mas hoje é especial. Eu aguardo a sua atividade. Tchau!